Sempre ouvimos falar de vários crimes horríveis que acontecem no mundo. Os Estados Unidos é um dos países campeões de casos terríveis de assassinatos. Hoje, veremos um caso terrível que aconteceu aqui mesmo no nosso país. Nós também temos alguns casos de assassinatos bem chocantes. Antes disso, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixar o like, que eu sei que você aí que está assistindo não está inscrito, viu? Tô de olho em vocês. Também me conte aqui nos comentários qual o pior caso que vocês conhecem. Pedro Rodrigues Fernandes nasceu no dia 29 de outubro de 1954, em uma fazenda em Santa Rita do Sapucaí do Sul, em Minas Gerais. Pedro nasceu com um ferimento no crânio, devido a vários golpes que seu pai deu na barriga de sua mãe durante a gestação. O garoto teve uma infância muito conturbada. Influenciado pelo avô, Pedro aprendeu a atirar e a caçar muito jovem. Eles matavam diversos animais para vendê-los e conseguir um pouco de dinheiro para sua casa. Seu pai vivia batendo em sua mãe, inclusive quando ela ainda estava grávida de Pedro. Foi aos 14 anos que Pedro matou sua primeira vítima. Foi seu primo. Em meio a uma discussão entre os dois, Pedro ficou muito irritado com o primo, por ele ter te chutado e deixado uma marca em seu rosto no dia da discussão. Então, passou dias remoendo o ódio, até decidir matar seu primo em um moedor onde eles trabalhavam. Mas o primo apenas prendeu a mão na máquina. Então Pedro resolveu pegar um facão e esfaquear seu primo diversas vezes, chegando a esquartejar o corpo do primo e deixando apenas a cabeça intacta. Seu avô e os capatazes da fazenda onde vivia presenciaram tudo, mas chegaram tarde demais para impedir o crime. O garoto acabou sendo preso, mas não passou nem 24 horas na cadeia por ser menor de idade. Como castigo, seu avô apenas ordenou que ele limpasse o sangue de seu primo que havia ficado na máquina de moer. E o garoto diz não sentir nenhum arrependimento e que foi naquele momento que percebeu que gostava de matar. Logo depois, o pai de Pedro foi acusado de roubar comida de uma escola. O vice-prefeito de Santa Rita do Sapucaí o acusou diversas vezes, mas o garoto não acreditava nas acusações, e isso deixou com tanta raiva que disparou 2 tiros de espingarda no vice-prefeito logo em frente de sua casa. Em seguida, o garoto foi atrás de um segurança que achava ser o real culpado pelo roubo e também o matou, e com isso acabou fugindo para Mogi das Cruzes. Logo que chegou nessa cidade, Pedro conheceu uma viúva de um líder do tráfico e acabou entrando para o ramo do falecido marido de Botinha. Pouco tempo depois, ele se casou com uma outra mulher que engravidou dele, mas acabou sendo morta por rivais do tráfico antes mesmo da criança nascer. Pedrinho, cheio de raiva dos rivais, juntou 4 amigos e invadiu o casamento do inimigo e o matou, além de outras 7 outras pessoas, e deixou outras dezenas feridas. Foi nessa época que ele ficou conhecido como o Pedrinho Matador. E isso lhe encheu de orgulho, saber que as pessoas o temiam era tudo o que o seu ego precisava. Pedro acabou sendo preso por esses crimes logo em seguida. No ano de 1973, em 24 de maio, aos 19 anos, o criminoso foi condenado a mais de 120 anos de prisão. Na prisão, Pedrinho Matador chegou a matar cerca de 47 outros presos, por motivos banais, como ronco. Ele dizia que era difícil matar na cadeia, então admitiu ter um método para fazer isso. Ele dizia que agradava a vítima, protegia, dava comida, e quando eles menos esperavam, Pedrinho atacava. Um desses presos foi seu pai. Pedro já havia jurado há anos atrás que se vingaria de seu pai por tudo que ele fez passar, pois seu pai acabou matando sua mãe, e ele jurou que quando o matasse, ele comeria seu coração. Pedro já estava na cadeia quando seu pai assassinou sua mãe, e quando soube, ficou transtornado. E então foi exatamente o que ele fez. Matou seu pai na prisão a sangue frio de facadas. E mastigou o coração de seu pai como disse que ia fazer. Ele disse se sentir aliviado por ter feito isso com seu pai, pois era uma vingança que ele jurou fazer no caixão de sua mãe, e que se tivesse a chance, mataria novamente. Mesmo sendo um psicopata,
Pedrinho disse que recebia cerca de 50 cartas semanais de mulheres interessadas nele. Se dizia surpreso, mas sabia que existiam mulheres que gostavam de homens sem futuros e desajeitados, mas nunca deu continuidade a nenhuma carta que recebia. Em um dia na prisão, Pedrinho chegou a matar 16 transexuais de uma única vez em uma única briga nos corredores da prisão, pois ele dizia não querer conviver em guerra com alguns presos. Então, para seus rivais declarados, ele jurou morte a todas as companheiras desses presos que estavam no mesmo andar que ele, dando assim um sinal para os outros não arrumarem confusão com ele. Ele diz ter tido a ajuda de um amigo para realizar esse massacre, mas ele foi quem mais matou. Depois de todos os crimes cometidos por Pedrinho, e apesar de sua condenação de mais de 120 anos de prisão, ele foi solto em 2007, após cumprir 30 anos de prisão. Mas quando ele saiu, descobriu que um amigo de prisão que já havia sido solto se envolveu com sua irmã e a acabou matando a tiros. Então Pedrinho, em forma de vingança à irmã, acabou arrancando a sua cabeça. E acabou sendo recapturado e preso novamente. Hoje, Pedrinho Matador está solto. Diz não matar alguém há pelo menos 5 anos. Não dá muitas informações sobre sua última morte, pois ele a fez em uma das vezes que estava nas ruas. Ele conta que não se arrepende de nada e que provavelmente faria tudo novamente, mas diz que hoje quer viver sossegado. Ele também conta que na época que cometeu todos os crimes, ele fazia parte de uma seita satânica e que muitas vezes era guiado pelo diabo. Dizia que matava para calar as vozes que ficavam em sua cabeça. Quando perguntado se havia alguém que ele tentou matar e que não conseguiu, ele diz que se arrepende de não ter conseguido matar um outro serial killer famoso, o maníaco do parque. Disse que perdeu a chance quando ambos estavam no mesmo presídio e que o maníaco do parque zombou dele, dizendo que foi Deus que não o deixou matá-lo. Pedrinho vive normalmente nas ruas, sem medo, e diz não estar sendo em nenhum momento torturado pelo passado. Pede para Deus todos os dias para ter uma morte natural e sem sofrimento. Está sempre nos cultos e orando seguindo a Bíblia. Diz acreditar que vai para o céu, por atualmente não estar mais cometendo pecados. Hoje, ele é youtuber e repórter, sempre aconselhando os jovens a não cometerem crimes e a dar valor à família, a serem pessoas boas, a não cometerem os mesmos erros que ele. Ele diz que hoje só mataria alguém novamente se mexessem com sua família. Família essa que hoje o apoia muito e diz que no começo se assustaram muito com as atitudes dele, mas que hoje entendem que ele só fez justiça, pois só matou bandidos. E você? Acha que ele merece perdão por tudo e todos que ele matou? De fato, ele só matou pessoas que também eram do crimes. Bandidos, sequestradores, estupradores. Não machucou ninguém de bem, de fato. Mas deixe aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas também não saia antes de se inscrever e de deixar o like. E até o próximo vídeo.